E aí, craques, Mr. Barça na área. Neste vídeo vou trazer todo o entorno do Barça, antes da partida de hoje contra o Atlético de Madrid, incluindo as declarações do Flick, prováveis escalações, previsões táticas e muito mais. Além disso, vou comentar sobre o tropeço do Real Madrid contra o Girona, onde empataram 1-1. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Hoje o Barcelona receberá o Atlético de Madrid no Camp Nou, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, às 5 da tarde no horário de Brasília. E antes de entrar nas declarações do Flick, na entrevista pré-jogo, vou contextualizar vocês sobre as últimas informações do clube, pois no treino de ontem, o Ter Stegen finalmente trabalhou com todo o grupo. E é a primeira vez que isso ocorre, depois da sua cirurgia nas costas. Lembrando que o Barça usou a lesão do Ter Stegen para inscrever o Joan Garcia. No entanto, se o Barça opta por utilizar o goleiro alemão antes do tempo, seria penalizado no fair play financeiro na próxima janela de transferências. Juntando essa informação, com o bom desempenho do Joan Garcia, o mais provável é que o Ter Stegen, mesmo que se recupere, não seja convocado até a data prevista. De qualquer forma, é importante que ele treine bem para recuperar sua forma física, até mesmo olhando o lado do goleiro alemão, que quer estar em forma para a Copa do Mundo com sua seleção e talvez procure uma nova equipe na próxima janela de transferências. Já o Ronald Araújo continua sem treinar e o clube afirma que continua com um vírus estomacal. E sobre o Eric Garcia, as notícias são motivadoras, lembrando que ele sofreu um forte golpe contra o Alavés, mas ontem treinou sem problemas com o grupo. E Frankie de Jong, após os problemas pessoais, já está à disposição para o treinador. Após essa introdução, vamos para as declarações do Hansi Flick antes da partida, onde disse, abre aspas, sabemos que jogamos contra uma equipe fantástica, de qualidade, e com um grande treinador. Será difícil, mas temos que trabalhar. Tem equipes muito boas e preparadas para dar o máximo. Estou contente, podemos recuperar nosso nível, fecha aspas. E atenção porque ele falou do nível na última partida, e afirmou, abre aspas, cometimos muitos erros. Temos qualidade para controlar melhor a partida, e senti falta disso. Temos que aumentar o nível, temos qualidade e capacidade para fazer isso, fecha aspas. E foi mais ou menos o que falei no vídeo anterior. Tivemos bons e maus momentos, mas faltou ter mais controle da partida. Hansi Flick também falou sobre um tema que está sendo muito comentado, pois corre a imagem do Flick frustrado e o Rafinha dando apoio para ele. E muitos meios dizem que o Flick está abalado mentalmente. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, é curiosa a imagem que saiu daquela partida. Não sei quem iniciou os comentários. Estava decepcionado porque perdemos muitas bolas. E teve cartão vermelho no banco. Quando fizemos o terceiro gol, expulsaram o Marcos e eu tinha falado com ele. É meu amigo, e a pessoa mais importante que tenho aqui. E tinha na minha cabeça aquela conversa. Quis tomar um pouco de ar, não queria discutir. Mas estou bem, e forte para tudo o que o clube precise. Estou muito contente de estar aqui. É normal que em um jogo assim, se complique alguma coisa. Esses jogos te afetam, dedicas muitas energias. Mas depois chego em casa e relaxo. Mas não estava triste nem pensando em outras coisas. Não estamos no máximo nível como no ano passado, mas temos potencial. E trabalhamos para aumentar o nível, fecha aspas. E concordo plenamente com Flick. Primeiro que achei a repercussão desse tema, uma falta de senso e rumores vazios. É tanto assim que nem comentei sobre essa situação no pré-jogo, porque para mim é desnecessário. É uma necessidade dos que aumentam esses rumores, para ter que falar algo. Vocês que me acompanham desde o início do canal, há alguns meses, sabem que trago informações concretas, e até posso trazer rumores, mas ressalto o fato de ser apenas rumores, para não colocar coisas que não são por aqui. Mesmo assim, se tem um rumor que acho que não faz bem para o entorno do Barça, e acho que são apenas fake news, não vou trazer. Se não tem notícias relevantes para falar, não posto vídeo no dia. E o Flick é um ser humano, que tem sensações e age da forma que acha melhor. E como ele disse bem, em um jogo se passam muitas emoções. E é normal gritar, analisar, ficar quieto, depois voltar a gritar,
beber água, gritar de novo. E principalmente o treinador, que está ali para guiar seus jogadores. E tem um ditado no futebol que nunca ficará velho: o que acontece no campo, fica no campo. E isso vale para a comissão técnica também. Então, na minha opinião, nunca existiu nenhuma polêmica nessa imagem, apenas o capitão da equipe sendo o capitão, dando forças ao seu treinador após a expulsão de um dos seus companheiros da comissão técnica. E atenção, porque o Hansi Flick confirmou que o Pedri está preparado para ser titular, o que deixa todos os torcedores contentes. Mas se liga no que ele falou sobre Rafinha e Ronald Araújo, abre aspas, confio que o Rafinha possa jogar os 90 minutos. E Ronald não está preparado. É uma situação privada e não direi mais, peço que respeitem. É o que posso dizer, fecha aspas. E com essas declarações aumenta a credibilidade do rumor que vinha saindo sobre o zagueiro uruguaio. Pois vários meios diziam que na verdade o Araújo não teve problemas estomacais, mas era uma questão emocional. Sobre a repercussão da sua expulsão contra o Chelsea. E já falei desse assunto no pós-jogo contra o Chelsea, e recebi um comentário interpretando que fui contraditório nesse assunto. Mas gente, vamos lá. Eu não desejo mal a ninguém, muito menos a um jogador nosso, que demonstrou capacidades impressionantes no seu início com o Barça, em um momento delicado do clube, pois passávamos por renovações, com o Gerard Piqué, por exemplo, tendo a necessidade de ser substituído, mas pelo seu nome e suas conquistas, era difícil encontrar um substituto. E o Araújo supriu bem nesse momento. Mas por vários fatores que foram acontecendo nessa renovação, e o desempenho dos jogadores. Lamentavelmente, o Ronald Araújo perdeu espaço na equipe, principalmente pela má performance dele em jogos importantes repetidamente. E repito, acredito que ele tem ótimas condições, mas estamos falando do Barcelona, um dos maiores clubes da história. E o nível de exigência tem que ser altíssimo. E para mim, Ronald Araújo teve várias oportunidades para consolidar a sua situação no Barça. Mas acredito que depois desse novo erro será complicado que ele dê a volta por cima. Tomara que aconteça, mas eu aproveitaria a sua idade e condições para vendê-lo por um bom preço no mercado. E no mais, essas foram algumas das declarações do Hansi Flick em entrevista. Agora vamos focar na partida, com todas as informações brindadas até o momento. Acredito que a escalação titular será Joan Garcia no gol, Koundé e Baldé nas laterais, Pau Cubarsí e Eric Garcia na zaga. A dupla de volantes deve ser o Pedri e Frenkie de Jong, voltando a jogar juntos como titulares. De meio armador, o destaque do último jogo, Dani Olmo. E precisamos ver constância nele, por isso esse jogo contra o Atlético de Madrid será fundamental para colocar o Olmo na conversa com Fermin, disputando a titularidade nessa posição quando o Fermin retorne da lesão. Lamine Yamal na direita, Rafinha na esquerda e Robert Lewandowski como 9. E se essa escalação se confirma, seria a primeira vez depois de muito tempo que veríamos uma equipe titular quase ideal, com Pedri e Rafinha jogando juntos depois de muito tempo, e com o trio de ataque que infernizou a vida de todos na temporada passada. Sendo que a única baixa que hoje pode ser considerado titular indiscutível é o Fermin Lopes. Mas como já falei diversas vezes, se o Olmo joga no seu melhor nível, a diferença de desempenho entre eles é mínima. E por isso acredito que se o Barça for com essa escalação, veríamos a melhor versão da equipe na temporada nesse confronto. Entendendo que normalmente o Atlético de Madrid do Cholo Simeone se fecha contra o Barça e tenta aproveitar as poucas oportunidades que teria na partida. Mas não podemos deixar de mencionar que o Atlético de Madrid está na sua melhor forma na temporada, vindo de 9 vitórias nas últimas 10 partidas, e vemos um Atlético de Madrid com mais propostas ofensivas do que em outras temporadas. Mas acredito que contra o Barça, o Simeone vai voltar à sua essência. Não sei exatamente qual será a equipe inicial do Atlético de Madrid, mas tem jogadores de muita qualidade que são pilares dessa equipe, como o goleiro Oblak, o Giménez e o Molina como pilares na defesa, o Gallagher sendo titular quase indiscutível. Na beirada temos o Juliano Simeone, que entrega demais em todas as fases da partida. E é claro, a principal figura técnica e artilheira da equipe, o Julián Álvares, que só na Liga tem 7 gols e 2 assistências. E os jogos contra o Atlético sempre são tensos, e normalmente não há goleadas ou diferenças muito grandes no placar.
Eles têm uma defesa muito sólida e apostam pelo aproveitamento das chances que criarem. Além disso, é uma disputa direta pela liderança do campeonato. O Real Madrid tropeçou na última partida, no empate contra o Girona, em uma partida pobre taticamente do Xabi Alonso, e o Barça agora é líder com 34 pontos. E o Atlético de Madrid, se vencer hoje, igualaria os 34 pontos do Barça e entraria definitivamente na disputa da liderança. E o FC Barcelona só depende de si mesmo para continuar na ponta da tabela. Neste tipo de jogos, tudo se define nos detalhes. E acredito que a atitude dos jogadores é fundamental para alcançar a vitória. E com os melhores em campo, e com Rafinha e Pedri, tenho certeza que toda a equipe entrará motivada. E espero ver um espetáculo na atuação no dia de hoje. Meu palpite 3-2 para o Barcelona. E vocês? Qual é o seu palpite para o jogo de hoje? O que acharam das notícias? Deixem nos comentários a sua opinião. Fico atento para interagir com vocês. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho. Agradeço o apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!